Olá, então, bom dia a todos. Estamos, então, começando a Escola Mutagen. Esse é um evento dentro do Congresso da Mutagen Brasil. E hoje eu vou ministrar, então, essa aula para vocês, né, referente à Mutagen, à Escola Mutagen número 1, né, Environmental Mutagenesis and Applied Genotoxicology, Toxicological Genetics, desculpa. E eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos que estão aqui comigo nessa manhã, bem cedinho, acompanhando o congresso já, e agradecer o convite também da Mutagen Brasil, né, para participar do congresso. Muito obrigada a todos. E eu vou começar, então, me apresentando, para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Tainá Vicari, eu sou bióloga de formação pela Universidade Federal do Paraná, bacharel e licenciada. Sou mestre em genética também pela Universidade Federal do Paraná e sou doutora em genética também pela Universidade Federal do Paraná. E eu trabalho com a área de genética toxicológica desde a minha iniciação científica. Então, já faz aí uns mais de 15 anos que eu trabalho nessa mesma área. Então, a ideia hoje é que a gente possa abordar alguns assuntos relacionados a essa área, né, e trazer, então, para vocês uma visão de alguns ensaios, né, que a gente utiliza para avaliação dos compostos que são considerados mutagênicos, tá? Então, a minha ideia era, quando eu fui convidada, fazer uma rápida... Tá fora de foco, gente? Vocês estão com algum problema? Me avisaram aqui que tá fora de foco. Será que tá? Aqui, para mim, aparece tudo certo, gente. Será que pode ser? Tem alguma coisa que eu posso fazer antes de começar, para a gente ajustar isso? Ah, tá. Pode ser a internet? Deixa eu ver se eu desligo o celular aqui. Ok. Celular desligado, tá? Então, eu vou continuar. Qualquer coisa, vocês piorar, vocês me avisem, ok? Então, eu vou começar o compartilhamento da tela, por favor, e colocar em modo de apresentação. Então, tá bom. Então, eu vou continuar assim. Ufa, eu estava nervosa. Já fiquei mais nervosa ainda. Mas obrigada. Então, vamos começar, então, a nossa primeira apresentação da Escola Mutagen 1, Environmental Mutagenesis and Applied Toxicological Genetics. Então, a minha ideia hoje é fazer um histórico breve sobre a história da mutagênese ambiental, falar rapidamente sobre isso, falar sobre o processo de mutagênese, como que a gente diferencia esses processos e as relações existentes entre a genotoxicidade, a mutagenicidade e a carcinogenicidade. E também trazer aqui os métodos mais comuns de pesquisa para avaliação de danos genéticos. Quais os ensaios são mais utilizados para avaliação desses danos? E o significado desses resultados dos testes que a gente utiliza. Então, por que a gente utiliza eles e o que eles trazem de informação. Então, o surgimento da mutagênese ambiental, ele vem lá com a publicação da revista Mutation Research em 1964, né? Por quê? Porque naquela época se investigava já muito o efeito da radiação ionizante. Então, o efeito da radiação ionizante sobre o material genético. Então, em 1969, houve a fundação da Sociedade Americana de Mutagênese, e em seguida, em 1970, da fundação da Sociedade Europeia, né, da Mutagênese Ambiental. Aqui na América Latina, apenas em 1980 a gente vai ter a representação pela ALANCTA, né? E no Brasil, especificamente, em 1989, então é fundada a Sociedade Brasileira de Mutagênese, Carcinogênese e Teratogênese Ambiental, que hoje é a atual Mutagen Brasil. Então, por que isso aconteceu? Foi um rápido crescimento, né, expressivo de literatura científica, né, publicada relacionada à mutagênese ambiental, que despertou os governos para o perigo, né, da presença desses agentes mutagênicos para a população humana e para a biosfera. Então, isso fez com que os governantes ficassem em alerta
e isso trouxe uma expressividade para essas sociedades. Em seguida, então, o acúmulo de dados, né, sugeririam que a mutagênese a mutagenicidade seria um endpoint, né, um marcador prognóstico razoável para prever a carcinogenicidade. Então, como havia uma relação entre esses dois endpoints, eles passaram a ser incorporados, né, a mutagenicidade passou a ser incorporada nos ensaios para a liberação desses compostos no ambiente. Então, os órgãos de saúde pública, as agências ambientais, acrescentaram a mutagenicidade como uma das características dos compostos químicos a serem avaliados, antes da comercialização desses compostos. Consequentemente, essas decisões permitiram a criação e o desenvolvimento rápido da genética toxicológica. Então, a genética toxicológica, ela combina o estudo das alterações induzidas quimicamente ou fisicamente no material genético, né, com a predição e a prevenção de potenciais efeitos adversos. Então, além disso, ela avalia efeitos genotóxicos em potencial, uma vez que eles são considerados pré-eventos para o desenvolvimento de efeitos adversos nas células, entre eles a carcinogênese. Então, efeitos primários que atingem as células e o material genético antes do desenvolvimento da carcinogênese, da promoção do desenvolvimento de tumores. Então, a toxicidade genética, ela é avaliada, ela não é considerada por si só, diretamente, uma medida de carcinogênese, mas ela é frequentemente utilizada como indicador disso, uma vez que os ensaios utilizados, eles medem eventos iniciais ou intermediários, havendo alta associação entre essas respostas humanas e entre os testes de toxicidade que a gente vai ver hoje, que a gente vai passar por eles hoje, vê-los, e a promoção da carcinogenicidade, principalmente em roedores humanos. Então, inúmeros ensaios estão disponíveis para avaliação da toxicidade genética. Eu li, inclusive, que até uma época mais de 200 ensaios já haviam sido descritos, e um grande progresso tem sido observado nos últimos anos na tentativa de se padronizar os protocolos de ensaios de genotoxicidade e mutagenicidade. Então, quem são os órgãos que mais fazem essa harmonização? São a OECD, que é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, e a Conferência Internacional de Harmonização, a ICH. Então, são duas entidades que a gente sabe que fazem esse trabalho e que nós seguimos, né, quando desenvolvemos, né, aplicamos esses ensaios. Então, qual seria a relação entre a genotoxicidade e a mutagênese? Bom, o processo de mutagênese consiste em 3 partes, né? A indução de danos ao DNA, a detecção de danos ao DNA e o processamento dos danos ocasionados ao DNA. Então, são 3. Primeiro induz o dano, depois detecta, depois o processamento é feito pela célula, né? Então, são 3 processos interligados, obviamente. Então, um conceito intrínseco a esse processo é que a mutagênese é um processo celular e que frequentemente envolve a replicação do DNA. Então, outro conceito-chave é a diferença entre os danos ao DNA e mutação. O dano ao DNA ele pode estar presente, não desencadeando necessariamente uma mutação. Então, é preciso que a gente tenha sempre essa diferença, né, na nossa cabeça quando a gente está avaliando, né, ou observando esses ensaios. Apesar da nomenclatura, então, sugerir que os agentes mutagênicos produzam mutações, né, quando a gente fala, né, um agente mutagênico, bom, ele causa mutações. Primeiramente, de modo por si só, esses compostos, eles danificam o DNA. Então, primeiro, eles têm que danificar o DNA, né, de alguma maneira. Então, o processo de mutação, ele é produzido pelas células, seja por meio de defeitos no sistema do reparo do DNA ocasionado pelos mutágenos, ou por algum dano espontâneo ao DNA, seja pela replicação na molécula do DNA, seja por algum dano que não foi reparado, introduzindo, assim, algum erro de replicação que aí sim, esse erro de replicação vai ocasionar uma mutação depois, né? Então, primeiro passo, a indução de danos ao DNA, ela pode ser de origem, então, endógena ou exógena, né? Então, você induza danos no DNA e a fonte desse dano, ele pode ser do ambiente, né, externo ao organismo, mas pode também ser reflexo do metabolismo, né,
desses indivíduos, né? Dos organismos em si. Então, agora eu olhei as imagens e eu vou fazer um parênteses aqui. Todas as imagens eu coloquei as referências embaixo, para que fique registrado depois, se alguém quiser acessar, né, nesses artigos, então, as imagens. E ao final da apresentação tem uma lista dos livros e dos artigos que não foram citados de modo geral aqui, durante a apresentação, tá? Nos quais eu me baseei para construir o conteúdo dessa aula, ok? Então, só para ficar registrado. Então, a indução de danos ao DNA é de origem endógena ou exógena, então, como a gente acabou de ver, e os exemplos de danos que podem ser ocasionados à molécula de DNA, a gente pode ver aqui na imagem. Então, a gente tem fontes intrínsecas, como a produção de espécies reativas de oxigênio, reações químicas espontâneas, né? E aí, como fontes extrínsecas, externas ao organismo, a exposição à radiação, né, a presença de compostos químicos. Veja, a gente está o tempo todo exposto à luz solar, que nada mais é do que radiação, né? Então, a gente tem toda uma maquinaria responsável por proteger o nosso DNA de sofrer danos. Mas caso esses danos ocorram, quais seriam os tipos de danos que nós temos? Então, a gente tem danos, as quebras de fita simples, as quebras de fita dupla, os adultos de DNA, as deleções, as inserções, as alquilações de bases. Então, a gente tem várias alterações na molécula que pode acontecer e que a gente, num primeiro momento, o DNA sofre, né? Então, essa indução. Em seguida, a gente vai ver o próximo passo, que é a detecção de danos ao DNA. Então, uma vez induzido, quais seriam, como seria feita essa detecção de danos, né? Então, quando os danos ocorrem, as células detectam por meio do sistema de resposta de danos ao DNA e determina como ele vai ser processado. Então, essa resposta inclui as vias de reparo do DNA e as vias de apoptose, tá? Então, a gente, óbvio, estuda só o reparo separadamente, porque é todo um outro universo, né, os sistemas de reparo, e algumas vias de apoptose podem ser acionadas, porque dependendo do dano, não há reparo possível e a célula vai encaminhar, né, então, para a via apoptótica, ou seja, vai programar, né, vai ligar essa via de morte celular programada e vai eliminar essa célula. Então, aí aqui a gente tem toda, nessa imagem, além dos danos, todo o sistema de reparo que é disponível, né, que está disponível pela célula, para detectar e tentar remover, né, esses danos da molécula. A resposta a esses danos, então, ela pode mediar um processo de reparo, pode tentar reparar os danos, não conseguir e processá-lo tornando uma mutação, né? Ou pode ainda direcionar a célula, então, para a morte celular, para a apoptose. Existe ainda a possibilidade do dano que foi ocasionado ali só ser reparado quando o DNA sofrer um novo processo de replicação. E aí, pela atuação da DNA polimerase na função de exonuclease dela, tá? Isso pode acontecer também. Então, aqui a gente está vendo um gráfico, né, que mostra os danos, né, endógenos e ambientais, aqui os danos que podem ser evidenciados, aqui a sinalização, né, que pode ser ativada dependendo do organismo, aqui os mecanismos de reparo, e em seguida a gente vê aqui a resposta, né, que pode acontecer. Então, a gente tem a sobrevivência dessa célula, depois, né, do mecanismo de reparo ter atuado, ou a morte, ou as mutações. Então, a célula ou morre, ou vai persistir essa mutação e vai ocorrer uma transformação dessa célula. O terceiro passo, então, é o processamento de danos ocasionados ao DNA. A célula pode processar os danos do DNA de forma que a gente divide esses danos em 3 classes principais, tá? Essa classificação, obviamente, ela é uma classificação só para a gente conseguir explicar de modo mais grosseiro o que acontece. Essa classificação, ela varia muito de autor para autor. Isso eu percebi. Há uma diferenciação, de modo geral, uns detalham mais, outros detalham um pouco menos, mas, de modo geral, elas podem ser enquadradas nessas 3 classes principais. Então, a mutação gênica são mutações que ocorrem dentro de um gene, né? Então, se a gente usar essa classificação, a gente vai precisar definir, né, se é uma mutação que ocorre dentro de um gene, o que é um gene, né? Então, um gene é um segmento de DNA que codifica um RNA mensageiro que vai ser traduzido em uma proteína. Então, é isso, é ter um produto proteico, né? Então,
Isso é o que seria gene. Então, mutações que ocorram nessa matriz, impedindo a produção correta dessa proteína, seria uma mutação genética. Uma mutação cromossômica, ela normalmente envolveria mais de um gene, né? Então, também seriam chamadas de aberrações cromossômicas, porque seriam alterações, mutações maiores, né? A gente conseguiria, inclusive, vê-las, né? Assim, a olho nu, facilmente, né? Processando o material em laboratório, perdão. E a mutação genômica, segundo esse autor, as mutações, elas que envolveriam todo o genoma. Então, geralmente, elas são aneuploidias, né? Que seria o ganho, a perda de um cromossomo inteiro, mas, assim, só um cromossomo, né? Não envolveriam poliploidização, nesse caso, né? Porque daí isso aí alteraria demais e aí a gente não está incluindo aqui nesse caso, tá? Então, nesse contexto de processo de mutagênese, o termo em si, mutagênico, ele se refere a um agente que pode induzir danos ao DNA, que a célula vai processar com certeza em uma mutação, tá? E o termo genotóxico é um termo que seria mais geral, e se referiria a um agente que induz danos ao DNA, de modo geral, e esse dano, ele pode ou não pode ser processado pela célula em uma mutação. Não necessariamente ele vai gerar uma mutação. Então, nesse caso, o que a gente precisa aqui é diferenciar, ensaios de genotoxicidade e ensaios de mutagenicidade. Então, descobrir que um agente induz danos ao DNA, ele é genotóxico. Só que esse dano genotóxico, ele pode ser revertido, porque a gente tem os mecanismos de reparo ainda, certo? Já descobrir que um agente também induz mutações, além de ser genotóxico, ou, né, enfim, ele é um agente mutagênico. E isso não pode ser revertido. A mutação não pode ser revertida. Uma vez que ela foi feita, ela foi produzida, ela foi perpetuada, né? Por quê? Porque a célula já fez ciclos de replicação de DNA e já entrou em divisão, às vezes, inclusive, e você já consegue ver esse dano. Então, outra diferenciação que a gente precisa fazer é esse dano genotóxico, mutagênico, enfim, principalmente o mutagênico, ele ocorreu em células somáticas ou em células germinativas? Bom, é importante saber por quê. As células somáticas, se eu tenho uma célula somática após um evento de mutagênese, eu posso ter que essa célula morra, ou pode ser que essa célula somática, ela tenha uma mudança drástica, e essa mudança drástica promova a presença de um câncer, diminuindo, por exemplo, a expectativa de vida daquele organismo, e aí impedindo com que ele se reproduza, por exemplo. Né? Então, isso pode causar uma queda populacional, enfim, pode ter consequências populacionais. No caso das células germinativas, quando a gente tem células germinativas, a alteração nessas células pode levar à morte, né, desse ser vivo que seria germinado por essa célula, né, enfim, ou pode ser que essa mutação seja perpetuada e seja transmissível para a progênie. Ou seja, aí sim eu tenho a perpetuação dessa mutação e a transmissão dela para outras gerações. E aí isso faz com que essa mutação seja perpetuada, né? Então, para começar, vou falar um pouco do ensaio de genotoxicidade. Eu ia colocar mais de um, mas eu decidi focar na mutagenicidade, porque, né, por causa da importância dela, no fim das contas, da avaliação da mutagenicidade. E o ensaio de genotoxicidade que eu vou falar vai ser o ensaio do cometa, porque é um dos mais utilizados, né, no mundo hoje. O ensaio cometa, ele é uma técnica relativamente simples, comparada a outras técnicas de avaliação de genotoxicidade, e ele é muito sensível, e ele permite a detecção de danos ao DNA, dos danos mais variáveis que vocês podem. A gente viu todos aqueles danos, né, quebra de fita dupla, quebra de fita simples, crosslinks, então, adultos, então ele permite avaliar, né, dependendo do protocolo que está sendo utilizado, é importante que se diga isso, que você consiga avaliar uma gama muito ampla, né, de danos usando uma única técnica. Então, o cometa, ele é importante por causa disso. É importante dizer também que o nome completo do ensaio cometa é Single Cell Gel Electrophoresis, SCGE, e esse nome popular que popularizou, né, o ensaio cometa, é por causa dessa semelhança, né, entre o cometa que a gente vê lá no céu, né, quando passa, né, que a gente chama de cometa, né, e aqui a gente vê
como é que fica, né, o material genético quando a gente avalia, né, o ensaio cometa. Então, essa semelhança foi o que trouxe, popularizou o nome, né, de ensaio cometa. Alterações na técnica do ensaio cometa, elas permitem uma análise extensa, então, de vários tipos de danos ao DNA, e ele pode ser utilizado em qualquer célula individualizada. Então, na teoria do ensaio cometa, em qualquer célula individualizada, você pode fazer a avaliação dos danos ao DNA. Isso faz com que ele seja muito amplo, né? A utilização dele é muito ampla. Então, aqui é só para a gente ver como faz aqui a realização do ensaio cometa, né? Então, qualquer célula individualizada de tecidos, de tecido sanguíneo ou de cultura celular, exposta a um composto químico que está sendo avaliado, né? Enfim, químico ou físico, né? Pode ser um agente químico ou físico, enfim. E aí a gente tem lâminas pré-cobertas com agarose, né? Essas lâminas pré-cobertas com agarose, elas recebem o material com outra agarose por cima, que é a agarose de baixo ponto de fusão. Depois de solidificada essa agarose, a gente coloca numa solução de lise, que vai remover todas as estruturas, né, que não são o DNA, então, todas as proteínas, enfim, todos os lipídios de membrana. Depois, esses nucleóides que ficaram aqui, a gente passa a não chamar mais de célula, assim, de nucleóide, porque agora só tem o material genético ali. Esse material genético, ele pode passar, enfim, por um tratamento com enzimas para a gente fazer uma avaliação mais rigorosa dos danos, né, que foram ocasionados, ou podem seguir diretamente para a eletroforese. Em seguida, depois da eletroforese, podem passar por um processo de neutralização, depois a coloração e a visualização do cometa e a análise, como a gente mostrou ali em cima, certo? Então, esse ensaio vai nos mostrar o quê? Vai mostrar se o composto é capaz ou não de gerar danos ao DNA, sim ou não. Lembrando que esses danos podem ser reparados. E os ensaios de mutagenicidade, então? Como é que eles entram, né, nessa questão? Então, eu dividi eles entre de não mamíferos e mamíferos, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar é o teste de Ames, e sempre que tiver um correspondente da OECD, ou seja, já foi padronizado, validado e tudo mais, eu coloquei o número do protocolo, né, do guia da OECD ali, para a gente, se as pessoas quiserem depois acessar, terem informação. Então, o teste de mutagenicidade, ele é feito com Salmonella typhimurium, também é chamado de Salmonella microsoma, o teste de Ames. Esse aqui, essa imagem é de Bruce Ames, que é um dos autores, né, que publicou o artigo, o trabalho, né, junto com o Yamazaki em 71, falando sobre o emprego desses mutantes, né, de Salmonella typhimurium para avaliar o potencial carcinogênico de compostos químicos. Então, essa metodologia, ela é muito utilizada, uma das mais utilizadas hoje, para detectar substâncias carcinogênicas e genotóxicas, sendo validada em larga escala por diversos laboratórios, né? E aí, depois da publicação do trabalho do Ames, ele ganhou, esse teste ele ganhou mais notoriedade, porque existem alguns compostos que precisam ser processados, né, que precisam passar por uma ativação metabólica para desenvolverem essa relação, essa mutagenicidade, essa carcinogenicidade. Então, a adição dessa fração, que a gente chama de fração S9, que é uma fração de fígados de rato, de camundongos, enfim, essa adição dessa fração nesse ensaio possibilitou que aqueles compostos que que precisam dessa ativação fossem testados também por esse ensaio. Então, isso fez com que ele ganhasse muita importância, né, na avaliação. E é atualmente considerado uma ferramenta importantíssima, né, no conjunto dos testes que define a potencialidade de ação de compostos cancerígenos e genotóxicos. Então, aqui, a gente tem uma figura muito simples, só para ilustrar mesmo essa parte, né, que é o fato da gente ter uma cepa específica de salmonela, né? E daí o que acontece? A gente faz a incubação rapidamente em meio com a agar aqui, e aí expõe ele ao mutágeno, e depois da incubação com ele ao mutágeno, a gente conta o número de colônias que vão ter nesse meio. Acontece que esse meio não é um meio comum e essa cepa não é uma cepa comum, né? Então, o marcador fenotípico que é utilizado nesse caso é a capacidade que a bactéria tem, a Salmonella typhimurium tem, de sintetizar histidina, né? Um aminoácido essencial.
Então, as cepas que são utilizadas, elas têm mutações que tornam incapazes de sintetizar a histidina. Portanto, elas vão ter que adquirir do meio a histidina para conseguir se multiplicar, né, para conseguirem sobreviver. Então, as bactérias, elas são retiradas diretamente de uma cultura, incorporadas, né, a esse meio que tem a histidina limitada, né, e aí elas passam por várias divisões nesse meio, para expressar, então, essa mutagenicidade que está sendo avaliada pela presença do composto nesse meio também. E elas param após o esgotamento da histidina desse meio. Então, as bactérias sofreram uma mutação reversa em seus locais de operão de histidina e, portanto, voltaram à capacidade de sintetizar a histidina pela presença do contaminante, elas vão continuar se dividindo, ou seja, eu vou continuar vendo a presença dessas colônias, elas não param de se dividir. Ao contrário de aquelas que não mutaram, aqui a gente tem o controle, então, aqui embaixo, né, ela não mutou, e daí, porque não tem esse composto que eu estou testando, que não era mutagênico, então poucas colônias foram resultantes desse processo, tá? Então, o produto químico que é um agente mutagênico positivo, ele vai demonstrar um aumento relacionado, né, ao número de colônias que a gente chama de revertentes, né, que são colônias formadas, quando comparado aos revertentes espontâneos em placas de controle. Então, aqui a gente tem uma representação esquemática para vocês verem. Então, aqui o ensaio é realizado sempre com presença e ausência da fração S9, que é essa fração de metabolização, né, de metabolização dos compostos, né, que é a ativação, perdão, dos compostos. Então, a gente sempre tem um controle negativo, um tratamento com composto e um positivo, né? E aí, esses tubos são incubados e aí são colocados em placas, né? Então, essas placas são de tamanho de 90 por 15, né? Então, aqui a gente tem nessa imagem para vocês verem as placas em A e B, as de controle negativo, né? E em C e D, as de controle positivo. Só para vocês terem a noção do número de colônias ali que a gente pode contar. Então, isso pode, inclusive, ser feito mecanizado. A gente tem equipamentos que fazem essa contagem, né? Sempre que a gente vai ver ensaios com salmonella tifúmera, aparece um número após, né, o nome, né, da colônia. Salmonella tifúmera é um número. Esse número está relacionado às cepas, né? Então, algumas cepas são utilizadas durante esses ensaios de rotina, que são recomendadas, né? Então, essas cepas, elas são aqui, até eu achei algumas cepas, né, aqui, que são as mais pedidas, mas eu percebi que há uma variação. Dependendo do que você quer testar, você precisa avaliar quais cepas são mais interessantes de manter para você testar, né? Dependendo do que você o que você está testando, que composto você está testando, né? Então, várias linhagens com acessibilidade específica a determinadas classes de substâncias, elas têm sido selecionadas, né? Elevando ainda mais a especificidade desse teste, né, na identificação de compostos cancerígenos, tá? Então, aqui tem um vídeo do laboratório da Unicamp, da professora Gisela Umbuzeiro. Está nesse artigo aqui, esse vídeo, ele está nesse artigo, ele foi publicado com o teste de James miniaturizado. Então, a gente vai ver, 3 minutinhos de vídeo, a gente vai ver. Ele não tem ninguém narrando nem nada, é só para a gente ver como eles fazem, né? Como é que faz o teste de James miniaturizado, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse som, porque é só musiquinha. Enquanto isso, eu vou falando. O teste de James miniaturizado, então, ele é feito não em placas de 90 por 15 placas de Petri, mas sim em placas de 12 poços. E aí, essas placas de 12 poços, como vocês vão ver no final aqui do vídeo, ele vai colocar 4 replicatas. Então, dentro desse teste, ele consegue fazer 4 replicatas ainda da sua amostra. Então, isso aumenta muito o quê? O número, né, de replicatas, aumenta o poder, mas também diminui muito o número de amostra que você precisa para testar. E, fazendo isso, você diminui também o número, a quantidade, né, de reagente utilizado. Então, isso gera uma economia. Isso é um refinamento da técnica, tá? Então, isso é importante, porque a gente está no meio de um movimento para refinar, reduzir, né? Enfim, melhorar os protocolos existentes. Então, com certeza, esse protocolo é uma maneira de refinar essa técnica e fazer com que ela diminuir os custos e fazer com que ela atinja o maior número de substâncias testadas possíveis, né?
Então, eu vou ver se eu consigo dar uma adiantadinha, né? Então, ele só vai dividindo as frações. Eu queria que vocês vissem no final a placa, né? Aqui, que é importante, é a placa, né, de 12 poços, que é onde ele vai colocar a amostra dele em 4 poços, né? 250 microlitros em cada poço, e aí vai incubar e depois vai contar as colônias, tá? Então, vamos ver aqui no finalzinho, se a gente consegue ver as colônias. Então, aí ele tampou a placa, depois de 37 graus Celsius por 66 horas, a gente consegue ver as colônias e fazer a contagem. Então, é do Laboratório de Ecotoxicologia e Genotoxicidade da Unicamp, ok? O próximo teste, então, que eu resolvi falar é sobre o ensaio SMART, né? Que é um dos testes também que a gente vê bastante, né? Em congressos e tudo mais. Ele tem uma aplicabilidade, sim, né? Então, a sigla SMART é referente a Somatic Mutations and Recombination Tests, e ele é o teste para detecção de mutação e recombinação em Drosophila melanogaster. E a Drosophila, como a gente sabe, desde o início da genética, é um modelo muito útil para estudos genéticos, né? Incluindo também, então, os testes de genotoxicidade. Eles são menos onerosos e que outros testes realizados em células germinativas de Drosophila, por exemplo, são muito sensíveis, específicos e precisos. E também é possível, num curto prazo, então, avaliar danos genéticos em células somáticas de moscas adultas após a exposição larval. Então, basicamente, aqui, o teste, ele verifica, né? Ele detecta a indução de mutação gênica e recombinação homóloga, né? Nestes que são os testes muito úteis, então, para analisar em vivo o potencial de genotoxicidade de produtos químicos, né? Em um organismo eucariótico superior. Então, a gente tem 2 testes que são os mais comuns de serem utilizados, que é o Wing Spot Assay, que é o ensaio da mancha da asa, e o ensaio da mancha do olho, Eye Spot Assay. Então, esses tecidos que são verificados os tecidos adultos, mas a Drosophila é exposta ainda enquanto larva. Então, você expõe a larva e o indivíduo adulto, ele não demora, né? O ciclo de vida é curto, então você consegue analisar o indivíduo adulto e fazer, então, essa análise. Então, para o teste da asa, a gente tem, então, que as asas normais, então, eu vou voltar aqui, perdão, nas asas, eles fazem análise dessas regiões com esses pelos, né? Com esses pequenos pelinhos que a gente consegue avaliar. Então, quando não há nenhuma mutação, você consegue ver os pelinhos de forma normal. Mas se há alguma mutação, você consegue ver esses pelos de forma alterada. E o número, a quantidade dessas manchas que aparecem são contabilizadas. E aí é possível perceber quais são as alterações que foram ocasionadas. No ensaio do olho, é um pouco diferente, porque o ensaio da asa é um cromossomo autossômico, né? E aqui no olho é um cromossomo sexual. Então, ligado a um cromossomo sexual, principalmente nas fêmeas, eles conseguem perceber, então, mutações no cromossomo sexual são mais significativas, são mais letais. Então, aí, desse modo, eles conseguem perceber, deixa eu ver se eu coloquei aqui, isso, no olho das drosófilas é possível perceber, então, a ausência, aqui tem uma ausência bem significativa, e essa ausência, né, ela é contabilizada também do mesmo modo como as manchas nas asas. Então, em plantas, para amostras ambientais e também de substâncias, a gente tem ensaios com plantas. Ensaios com plantas são variados, podem ter com alho, cepa, né, que foi o exemplo que eu sugeri aqui, mas também tem com milho, com Arabidopsis thaliana, com Tradescantia pallida e com Vicia-Faba. Então, eles são muito amplos, né? Mas o ensaio com cebola, né, com alho cepa, ele é um ensaio de avaliação de genotoxicidade, e é possível nele avaliar as aberrações cromossômicas e também avaliar a presença de micronúcleos. Então, a gente consegue avaliar mutagenicidade, genotoxicidade e ainda eventos de citotoxicidade. Então, é um teste muito amplo, né? Então, aqui a gente tem o cariótipo da cebola e ela tem 16 cromossomos divididos em 8 pares. Ela fornece dados sobre os potenciais danos ao DNA em um contexto multicelular, ou seja, um organismo multicelular.
uma possibilidade que pode não ser fornecida em alguns testes de cultura de células, por exemplo. E aqui a gente tem a exposição, como seria um ensaio, né, de ano sempre. Então, a exposição, lembrando também, aí eu coloquei essas imagens aqui, porque a exposição pode ser da semente da cebola, quanto do bulbo da cebola, né? Então, é um ensaio que é bem variado, você pode fazer de diferentes formas. Então, aqui, se você expor os bulbos, incubar, né, na sua solução de teste, e aí fazer todo o processamento das amostras, extrair a região meristemática, que é a região onde tem o maior número de células, né, para fazer as lâminas, e aí sim avaliar, né, nessas células os diferentes endpoints. Então, o que é bom do ensaio é que você pode avaliar células normais de todas as fases da divisão celular e células com todas as fases da divisão celular com a presença de micronúcleo e avaliar alterações durante o processo de divisão celular. Então, você consegue ver metáfases alteradas, anáfases alteradas, telófases alteradas, e isso faz com que você consiga, inclusive, inferir sobre se o agente tem o modo de ação dos compostos. Então, você consegue saber, inferir um pouco sobre o modo de ação dos compostos. Então, é bem amplo. Teste de mutagenicidade, então, em mamíferos. Vou tomar uma água. Então, aqui é só uma figurinha mostrando o que vem pela frente. Então, as características dos testes em mamíferos, elas são mutações que são comumente detectadas usando o sistema teste de células de mamíferos, que podem ser usados com grande eficiência, né? Elas são cultivadas em testes, então, de mutagenicidade, as células de mamíferos, e elas têm algumas vantagens sobre outros testes que usam métodos semelhantes. Lógico, cada ensaio vai ter, dependendo do seu objetivo, vai ter um objetivo. Então, dependendo daquilo que você gostaria de avaliar, um ensaio sempre complementa o outro. Então, duas vantagens principais para o teste de células derivadas de humanos seria a organização genômica, né, DNA, cromossomos e núcleo, né, a organização, né, do genoma, ela está ausente em algumas bactérias da mesma forma como está nas nossas células, assim como o aparelho de divisão celular, que ele é diferenciado nas nossas células do que em bactérias. E o metabolismo celular também é específico de mamíferos, ele não pode ser replicado pelas bactérias. Então, há algumas diferenças que a gente deve considerar. No entanto, algumas desvantagens também existem em testar células derivadas de humanos, né? Como a alta sensibilidade, mais baixa especificidade, associadas aos ensaios de genotoxicidade em mamíferos in vitro, por exemplo, e uma bateria de ensaios, ela é geralmente usada para fornecer um maior conhecimento acerca do modo de ação e permitir uma possível extrapolação para o in vivo. Então, o conjunto de ensaios que a gente realiza é muito importante, porque ele dá várias respostas, e com essas respostas a gente tenta montar um quebra-cabeça para, aí sim, dizer efetivamente se o composto é ou não é mutagênico. Então, os ensaios mais comuns para detecção de mutações genéticas em células de mamíferos, eles baseiam-se em mutações diretas, né, que conferem resistência a um produto químico tóxico, geralmente, como veremos a seguir nos primeiros ensaios. Então, o primeiro ensaio que eu resolvi comentar é o ensaio de linfoma de camundongo, que é um ensaio que usa células de mamífero, é uma célula de cultura de mamífero, célula L5178Y, e elas são mensuradas por meio da resistência adquirida à trifluorotimidina, tá? Que é o resultado, né, essa resistência é o resultado da mutação direta no locus da timidina quinase. Então, esse ensaio, ele detecta mutações importantes na etiologia do câncer, bem como de outras doenças humanas mediadas por fatores genéticos. Então, existem evidências que esse ensaio ele detecta mutações pontuais e eventos cromossomais também, ou seja, mutações mais, né, maiores, né? Esse ensaio, então, ele precisa de uma adição de uma fonte metabólica externa. A maioria dos ensaios que a gente vai ver a partir de agora, eles precisam da ativação do S9, da fração S9 para acontecer. Então, aqui a gente tem toda a cadeia de como o teste é realizado, né? Então, você tem a cultura de célula, você vai tratá-las com e sem o fator S9, você vai incubá-las a 37 graus, você vai lavar, e aí vai começar a expressão fenotípica, vai expor elas aos compostos de interesse, né? Vai expor elas a trifluorotrimidina para selecionar, né, as células que você quer avaliar, né, as que tenham
a mutação, enfim. E aí aqui existem duas técnicas diferentes disponíveis, que é a do agar, né, um agar, soft agar, e a versão de micropostos. E aí, na versão de micropostos, essa que a gente está olhando aqui, essa que eu decidi explicar melhor, porque é bem visível. Então, aqui a gente tem a ausência de colônias, então se a gente não tem essa indução da mutação, aí aqui a gente tem a colônias maiores e as colônias menores. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem a colônia pequenininha aqui, né? E aqui uma colônia grandona. E essa colônia em placas de 96 postos, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão medir, né, quanto o tamanho dessa colônia, né? Vão medindo o tamanho dessa colônia, e isso vai fazer com que a gente calcule o quê? A frequência relativa de crescimento e a frequência de mutações. Frequência de mutantes e quanto ele cresceu também é indicativo de mutação. De mutagênese, né, da mutagenicidade. Esse agora é um segundo teste, quase igual ao primeiro, esse que a gente viu, só que aí muda a linhagem celular, né, e muda o gene, que é o outro gene avaliado aqui nesse caso. Então, testes de mutação em células de mamíferos com esse gene, HPRT, que é o gene da hipoxantina guanina fosforibosiltransferase, tá? Então, esse gene, ele é responsável por atuar na via da produção das purinas. Quando na presença de um substrato, né, do seu substrato, ele catalisa a transformação, né, dos análogos de purina com a 6-tioguanina. E esse composto, ele se torna citotóxico para células normais. Então, ele vai matar essas células, vai selecionar as outras células que a gente quer utilizar no teste. Então, a gente selecionando essas células, eu acho que eu vou... depois vou mostrar, no próximo slide tem todavia, e aí a gente seleciona essas células, e essas células vão ser as que vão estar expostas ao meu contaminante, ao meu agente de interesse, e aí sim eu vou avaliar, vou retirar um composto do meio. Se acontecer o processamento desse composto, aí sim, né, eu consigo fazer a contagem dessas colônias produzidas, se não, novamente, não vai ter morte celular, eu não vou conseguir ver, e aí a gente vai conseguir fazer o cálculo da frequência de mutantes. Então, aqui a gente tem a linhagem SHOW, que é a linhagem celular de ovário de hamster, para vocês verem, que é utilizada nesse teste, e a V79 aqui embaixo, que também é utilizada nesse teste. Lembrando que, pela OECD, esse teste ele é bem flexível e ele aceita outras células. Então, existem outras células aqui, como células linfoblastoides humanas, também podem ser utilizadas nesse teste, tá? Então, a OECD deixa bem aberto nesse caso aqui. Então, a gente vai ver aqui como funciona esse teste rapidamente, olhando para essa parte de baixo aqui dessa figura. Então, aqui a gente tem a 6-tioguanina, que é esse tóxico análogo aqui da guanina, e aí ele entra dessa via que é da produção das purinas. E aí, utilizando o gene da hipoxantina, o produto gênico da hipoxantina fosforibosiltransferase, que é produto do gene HPRT, e aí o que vai acontecer? Essa aminoproteína que está presente no meio em que eu coloquei a célula, tem uma aminoproteína responsável por parar a reação que seria iniciada com a tioguanina. E aí ele vai forçar a célula a adotar outros caminhos ou entrar em processo de morte celular, que é o que geralmente acontece. Entrando em morte celular, a gente vai já direto para essa segunda parte dessa figura aqui. Então, a primeira parte é a exposição dessas células a esse meio com RAT, e em seguida as células que morreram vão ser retiradas do ensaio e vão ficar só as células que sobreviveram. Essas células que sobreviveram serão expostas ao composto que eu estou querendo avaliar, né, a mutagenicidade, a genotoxicidade, e aí eu posso escolher dois caminhos diferentes. Eu posso expor a trifluorotimidina ou a 6-tioguanina. E aí eu posso ver, né, os mutantes, os revertentes, fazer a contagem das colônias, como eu mostrei no slide anterior. E aí calcular a frequência de mutação, enfim, tudo da mesma forma como o outro. O que é importante aqui é que, como esse HPRT, ele está situado no cromossomo X, diferente do anterior, que ele não estava no cromossomo autossomo. E aí, o cromossomo X, como eu falei antes, ele leva a letalidade celular de modo mais drástico. Então, qualquer alteração muito drástica nesse cromossomo é morte celular. Então, aqui é importante lembrar que o cromossomo X só tolera pequenas alterações,
como essas detectadas pelo gene HPRT, tá? Teste de aberração cromossômica em mamíferos é muito utilizado, né? Então, basicamente aqui, nesse caso, a linhagem celular ideal definida para uso nesse teste é definida por algumas características. Nesse caso, os linfócitos humanos periféricos, eles possuem algumas características dela, só que eles não se dividem em vivo. Então, o que a gente faz é colocar os linfócitos humanos coletados de pessoas, né, que não tiveram exposição a agentes mutagênicos, nem a radiação, né, muito excessiva, que não tem vírus, né, porque isso pode interferir na resposta. Colocamos essas células numa cultura, né, com fita hemaglutinina, que é o composto responsável por induzir essa divisão dos linfócitos, e aí sim, fazer todo um processamento, expor essas células a um composto que pare a divisão celular que foi estimulada pela fita hemaglutinina, que pare quando houver a presença de um inibidor da metáfase, inibidor do ciclo celular, do fuso mitótico, e aí a gente consiga ver os cromossomos e avaliar, né, a existência de aberrações cromossômicas, de alterações dos cromossomos. A ciclofosfamina, nesse caso, é utilizada geralmente como controle positivo, e novamente aqui a fração S9, ela pode ser utilizada caso algum composto requeira ativação metabólica. Então aqui, só para mostrar para vocês a divisão, né, que ocorre entre os ciclos celulares, né, a replicação do DNA e essa marcação do DNA, tá? E aqui, como fazer a análise dessas alterações. Então, a gente tem que olhar qualquer alteração que ocorra nos cromossomos e fazer anotações. Então, células neoplásicas são cheias dessas alterações. E isso leva a gente a avaliar, né, sempre com cuidado. Então, é importante dizer que a gente faz análise de 100 metáfases de cada cultura, né, 50 por lâmina, geralmente, que as células têm que ter de 44 a 46 cromossomos. Se tiver algo fora disso, é preciso fazer uma análise mais detalhada, mas principalmente que a gente olha quebras, deleções, né, cromossomos perdidos, cromossomos em anel, enfim. É importante que a gente avalie, né, esses com cuidado. O próximo, então, ensaio é o teste do micronúcleo, e eu estou me encaminhando para o fim já. É o teste do micronúcleo em células de mamífero in vitro, né? Então, o teste de micronúcleo ele é amplamente utilizado, né? E os micronúcleos são fragmentos de DNA separados do núcleo principal e originados de fragmentos cromossômicos cêntricos ou acêntricos, ou seja, eles podem envolver o centrômero, uma parte do centrômero inteiro, como podem não ter uma parte do centrômero. Então, os micronúcleos, eles podem ser o resultado de danos clastogênicos e aneogênicos, ou aneogênicos, né? Então, os clastogênicos, eles são ocasionados devido a danos diretamente ocasionados no DNA. Já os aneogênicos, eles são ocasionados devido a erros no aparato da divisão celular, como, por exemplo, a formação do fuso mitótico. Então, por algum motivo, ele não forma ou deixa de polimerizar lá os microtúbulos, e aí não há correta separação, e aí um cromossomo inteiro se perde, ou, enfim, meio cromossomo, né, porque é possível que isso ocorra também. Então, os micronúcleos, eles representam danos que foram transmitidos às células filhas. Então, já foi processado pela célula e já é uma mutação. Então, os micronúcleos em células em interface, eles podem ser avaliados de forma relativamente objetiva, né? É uma mutação, pronto, pá. Como resultado, as preparações podem ser pontuadas rapidamente e a análise pode ser automatizada, o que vai tornar muito prático, né? Ver centenas de células por tratamento e aumentando o poder estatístico do ensaio. Então, finalmente, como micronúcleos podem surgir de cromossomos atrasados, existe o potencial para detectar agentes indutores de aneuploidia, que nos testes que a gente acabou de ver de aberração cromossômica, eles são difíceis de serem detectados. Então, no caso do micronúcleo, ele resolve esse problema mais facilmente, né? No caso da aberração cromossômica, por exemplo, também você tem que saber o número cromossômico, né? Da espécie, por exemplo. Aqui não, aqui você precisa só presença ou ausência do micronúcleo, né? Então, ainda é possível usar sondas que marquem o centrômero, por exemplo, e ver se o fragmento do centrômero está dentro do micronúcleo ou está lá dentro do núcleo da célula, se esse fragmento é acêntrico ou cêntrico, né?
Então, a gente tem aqui o que é o micronúcleo, né? Como você visualizaria o micronúcleo, né? E aqui tem uma ponte nucleoplasmática, né? Também com a presença de um micronúcleo aqui. E aqui, uma imagem mostrando como seria um tratamento aneogênico, com composto aneogênico, e um tratamento com um composto clastogênico, mas que ambos gerariam, né, a presença do micronúcleo. E, por último, o teste do micronúcleo medula óssea em vivo. Eu tinha colocado medula óssea em roedores, porque eu gostaria de falar desse especificamente, mas da OECD 474, que é aprovada, medula óssea em qualquer organismo de interesse, tá? Então, ele deixa bem aberto, você pode usar o teste de medula óssea de qualquer outro animal também, ele deixa aberto isso, né? Em aberto. Então, nesse caso, é a análise de micronúcleos, novamente, como a gente acabou de ver, e aí esse teste ele pode também ser realizado com a medula óssea ou com o sangue periférico. Na OECD fica claro que depende da escolha do avaliador, do analisador, né, de quem está avaliando isso, e dependendo também do composto que você vai testar. Qual é o objetivo? Só o sangue é suficiente? Eu preciso de mais tempo, precisa ser na medula óssea. Então, enfim, isso é uma questão que o avaliador tem que ter quando ele vai testar, né, o composto de interesse, ou enfim, ou o agente físico que ele está testando. Então, aqui a gente coloquei um esqueminha, né? E esse esqueminha mostra aqui dos ratos, né? Tirado o fêmur, que é lavado em PBS, enfim, feita uma cultura, né? Com essa medula óssea. E aí, depois que é feita essa cultura, ela é fixada e é feito um esfregaço normal, fixado em etanol, corado com meio Greweld Ginsa, e aí analisado em microscópio de luz normal, para a presença de micronúcleos, né? E o que é importante aqui, esse é o único ensaio que vocês perceberam que utiliza animal em vivo, né? E ele é utilizado para prever com precisão o risco em humanos, né? Se é possível de aumentar ou diminuir. E cada vez mais a gente tá visto que está aumentando, né, o número de ensaios in vitro, né? Tem aumentado consideravelmente. E isso se deve principalmente ao esforço que a gente tem feito para reduzir o uso de animais na avaliação da segurança das substâncias testes e promover uma maior segurança, mesmo utilizando um menor número de animais. A gente, obviamente, né, gostaria de sempre poder usar o que fosse mais sensível para que a gente diminuísse, né, qualquer efeito de mutagenicidade que pudesse ser encontrado no ambiente. Lembrando sempre que no ambiente as amostras são complexas, né, então a gente tem, tanto no ambiente, né, no ar, na terra, no solo ou na água, uma mistura de compostos. E é isso que torna cada vez mais difícil essas avaliações, principalmente de amostras ambientais. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Eu queria deixar aqui o meu e-mail novamente, né? Caso alguém gostaria que eu enviasse algum material, tá? Eu posso enviar, enfim, alguma outra questão, alguma outra dúvida, alguma parceria, algum comentário. Todos são bem-vindos. Eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez a professora Silvia, em nome da Mutagem Brasil, o convite por ministrar assim tão rapidamente. Eu adorei o convite sobre esse assunto também, eu gostei muito. E deixar aqui meu agradecimento a todos os professores também, que são sempre muito atenciosos, né, e nos ensinam tanto. Então, muito obrigada por todo o trabalho feito até aqui. E como eu falei, no final tem os capítulos de livro e alguns artigos que eu usei para fazer a parte textual dessa apresentação. E aí eu deixo aqui também com vocês, caso vocês queiram, também tá disponível. Tá ok? Tá tudo aqui. Então. Muito obrigada a todos. E agora vamos ver se a gente tem perguntas para responder. Que eu tenho que agora parar de compartilhar a tela, né? Interromper o compartilhamento. Aê! Muito obrigada, pessoal. Perguntas. Podem fazer perguntas. Eu tentei ser o mais didática possível. Tem testes que não são fáceis de entender, tá? Você fica lendo, e porque é muito abstrato. Talvez se a gente fosse fazer mesmo ali na prática, seria mais simples de entender. Eu tentei mastigar o máximo possível, né?
E também trazer os testes, os ensaios que a OECD preconiza, né? Porque a gente, como país não signatário, porém, que tem o intuito de, né, um dia ser, a gente pode já começar a pensar, né, em aplicar esses ensaios. E eu também tive esse cuidado de olhar quais ensaios são aplicados aqui no Brasil, que a gente consegue fazer, né? Porque é difícil, né, não ter recurso, né, suficiente para fazer ensaios que demandam mais custo, né, demandam mais financiamento, né, no momento que a gente está passando. Então, a ideia era trazer ensaios que a gente possa fazer aqui no Brasil, inclusive sobre a fração S9, que é bem cara e é bem utilizada bastante utilizada nesses ensaios. Existem maneiras de se produzir elas em laboratório, né? Eu só realmente, eu li no capítulo do livro ali que era relativamente fácil, assim, fácil não, é relativamente possível, né? Então, eu acho que a gente, quando tem um problema, né, de financiamento, como que a gente está passando agora, talvez seja o caminho, né, para diminuir, né, esse custo, né? Uma pergunta, a Maria Inês, parabéns, uma pergunta, esses testes são utilizados para provar medicamentos ou implantes? Sim. Todos esses que eu trouxe, na Europa, eles são, assim, não vou falar primeiro da Europa, depois, né, do Brasil. Na Europa, eles são utilizados, sim, muito utilizados, inclusive. Aqui no Brasil, as portarias são um pouco diferentes, né? E varia muito, principalmente se for amostra ambiental, né? Ou amostras de indústria, por exemplo. Amostras de indústria, algumas precisam passar, sim, por alguns desses testes, e dependendo do tipo da sua indústria, né? Do que é a sua indústria, enfim. Aí, o que você vai testar, eles precisam, sim, passar por alguns desses testes. E existem empresas, inclusive, que fornecem esse serviço. Então, você pode entrar em contato com uma empresa e elas fazem esse teste para você. E aí, ele tem um laudo. E aí, sim, você pode usar esse laudo para regulamentação do seu composto junto ao órgão regulatório. Então, eles são, sim, utilizados, tá? Queria agradecer também a todo mundo que acordou cedo para me acompanhar. Muito obrigada, viu? Foi um pouco difícil. Não só acordar cedo, não por isso, mas é porque a gente estava muito apreensivo, muito nervoso. E é bom contar com a presença de todos vocês aqui hoje. Muito obrigada, viu? Mesmo que virtual, né? Não posso nem conversar depois, nem tomar um café. Mas muito obrigada por todos que acompanharam a palestra. A gente está com 9h03. E eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, senão acho que a gente tem que encerrar para não atrasar o congresso. É isso? Quem está no meu suporte? O Juvens. Oi, Juvens. Está falando comigo. Pode falar. Posso encerrar, então? Legal. Não temos mais perguntas no momento. O meu e-mail está à disposição. Por favor, entrem em contato se precisarem de algum material, de alguma, sei lá, conversar, uma dúvida, né? Estamos aí à disposição. Muito obrigada a todos pelo... Opa, chegou mais uma. Vou responder, gente. Qual o teste mais sensível para avaliar a genotoxicidade de um biomaterial? Eu não gosto de usar. Se for genotoxicidade, eu sempre faria o cometa de todo jeito, sabe? Porque eu trabalho com ensaio cometa, eu domino muito bem ele, eu sei o que ele pode fazer, então se for só genotoxicidade, eu faria o cometa de qualquer forma. Daria um jeito de fazer. Já fiz, olha, cometas de muitas coisas. Mas, para ensaios de mutagenicidade também, aí eu acho que uma bateria de ensaios sempre é o mais adequado. Escolha 3 organismos diferentes, de vias diferentes, que respondem de formas diferentes, e faça 3 ensaios diferentes. Porque isso te dá mais resposta, né? E é isso, você abrangendo mais vias, mais, né, endpoints, você consegue ter uma resposta mais confiável na hora que você vai dizer, sim, é genotóxico, ou é mutagênico. Não é mutagênico, entendeu? Então, a gente tem que se cercar, né, do maior número possível de ensaios que respondam os mais diferentes endpoints para que você tenha uma resposta mais próxima da realidade. Porque nenhum modelo que você utilize é 100% a realidade, entendeu? Então, a gente precisa sempre se cercar do maior número de informações possível. É isso. Tá ok? Agora eu vou encerrar, então, gente.
Eu quero agradecer a todos novamente. Muito obrigada pela atenção, tá ok? Por terem acordado cedo junto comigo. Continuem no congresso, tá sensacional, a gente estava muito ansioso. Aproveitem todo mundo, tudo. Conversem com as pessoas, mandem e-mail, tá? A gente está esperando vocês. Aproveitem o congresso. Espero vê-los em breve presencialmente, ok? Um abraço a todos, bom final de semana, bom congresso, até mais.